Pessoal, vamos conversar sobre as complicações em cirurgias de seio maxilar. Na verdade, é a parte 2, né? A gente conversou sobre complicações em cirurgias de seio maxilar e combinamos que a gente ia conversar sobre complicações transoperatórias. Exatamente. E que a gente não ia falar de perfuração de membrana. Exatamente. Então, para quem, inclusive, não pegou essa parte... É só procurar no nosso canal do YouTube, ali vai ter a perfuração de membrana, os fatores de risco de perfuração de membrana. Ou mesmo nos nossos vídeos do IGTV que estão aqui na nossa página do Instagram também, né, Hugo? Então, isso mesmo. E, bom, então daí a gente começou a conversar sobre os fatores transoperatórios, né, complicações transoperatórias dos procedimentos de elevação de seio, e a gente conversou bastante sobre sangramento. Perfeitamente. Uma das complicações mais extremas aí que a gente pode ter no momento transoperatório, né, Hugo? A gente falou bastante, na verdade. A gente comentou sobre a irrigação ali da região do seio maxilar. Isso. E a gente comentou sobre a nossa artéria alveolar superior posterior, que gosta de brincar, gosta de passear justamente pelo caminho que a gente vai abrir a janela. Então ela adora passear por ali, né? E a gente já se deparou com ela algumas vezes e tenho certeza que a gente vai encontrar com ela mais vezes ainda, né? Perfeitamente, né? A gente falou também a respeito da necessidade de ter o planejamento, né, Hugo? Isso já é um assunto bastante batido, né? Mas a gente vai sempre continuar batendo na tecla do planejamento, e necessidade de esgotar o planejamento antes de ir para a cirurgia. Exatamente. Né? A gente tem ferramentas muito boas, né, de planejamento agora. A gente tem uma facilidade muito grande de acesso para as tomografias computadorizadas. E essa artériazinha é uma artéria intraóssea, via de regra, né? Geralmente é uma artéria intraóssea. E a qualidade das tomografias está tão legal que as tomografias conseguem mostrar para a gente o trajeto da artéria, conseguem já nos dar sinais de que talvez a gente possa planejar a osteotomia para abertura da janela lateral, um pouquinho mais abaixo, um pouquinho mais para o lado, para fugir do caminho dessa artéria e tornar aí a cirurgia um procedimento tranquilo, né? Exatamente. Acho que uma das grandes dificuldades que o sangramento traz para a gente é a visualização. A elevação de seio maxilar é um procedimento extremamente delicado. Vou colocar aqui como o momento do descolamento da membrana, é um momento extremamente delicado, né? Precisa trabalhar com um instrumento apoiado em osso, as costas da membrana, da coreta trabalhando na membrana. Então, movimentos lentos, você precisa sentir muito bem o que está acontecendo. Tudo isso, no meio de um sangramento abundante, torna muito mais possível, tudo mais difícil, né, Hugo? Você fica mergulhado ali, né? E muito mais suscetível a complicações adicionais, justamente como a ruptura da membrana do seio maxilar, né? Então, dentro do planejamento, a gente falou ainda muito mais da necessidade da gente ter um conhecimento anatômico da área, e a gente falou, inclusive, aí da necessidade da gente fazer um mapa cirúrgico, né, que é muito conhecido lá pelo pessoal da medicina, né? Ou seja, da gente ir para a cirurgia tendo um conhecimento das estruturas anatômicas que a gente pode potencialmente encontrar naquela área onde a gente vai atuar, né? Então, por que não? Por que não se preparar um pouquinho melhor para a cirurgia que a gente vai enfrentar, certo? Com certeza. Como estudar para a prova, né? Quando a gente está escrevendo, normalmente depois de escrever, fazer todo um mapa, você acaba não precisando utilizá-lo durante o procedimento, né? Fica muito mais fácil estudar antes do que na hora ficar lá pensando o que vai fazer, né? Exatamente. A gente passou por questões, outra complicação, né, que seria a dilaceração do retalho vestibular. Né? Outro momento complicado. O deslocamento do retalho mucoperiosteal, ele tem que ser muito cuidadoso e tudo mais, porque quem vai proteger a nossa cirurgia, quem vai vestir, né, quem vai servir de curativo ali para a nossa cirurgia vai ser justamente o retalho, né? Quem vai cobrir, externamente pelo menos, quem vai cobrir o enxerto, quem vai oferecer um suprimento sanguíneo, quem vai oferecer proteção contra as agressões externas é o retalho. Então esse retalho tem que ser muito cuidado, muito bem preservado. Né? Perfeitamente. Então, camada de periósteo, camada de tecido conjuntivo, tem que estar tudo íntegro, né? E o que acontece é que muitas vezes ali na tentativa de manipular aquele tecido, ou melhor,
o pessoal que acha que vai faltar tecido, muito difícil, uma situação muito difícil de acontecer nesse tipo de cirurgia, né? A gente não aumenta o volume externo, né? Exato. Então, teoricamente, você vai rebater o retalho e reposicionar. Não é como num enxerto em bloco, que a gente tem ganho, ou regeneração assediada, que a gente tem ganho de volume, que a gente precisa usar aquelas manobras, romper periósteo para conseguir romper tensão no retalho e cobrir todo o enxerto que foi feito, num procedimento simples de elevação de seio maxilar, em que não tenha sido realizado um procedimento adicional, né, de ganho de volume, teoricamente, rebate o retalho, reposiciona ele. E esses momentos de incisões em periósteo para romper tensão, eu acredito que são os momentos mais perigosos para a ruptura do retalho, ou até mesmo para que a gente acabe prejudicando muito a irrigação sanguínea do nosso retalho. Pois é que tem aquela situação, né, gente? Imaginem, quando você domina muito bem a cirurgia, o procedimento acaba sendo rápido. Ou melhor, quando se tem previsibilidade a respeito da cirurgia, a cirurgia acaba sendo rápida. Mas, quando a gente tem variações anatômicas ou quando a gente tem as complicações, justamente que a gente está falando nesse momento aqui, a gente acaba tendo um tempo aumentado de cirurgia e a formação do edema já durante o procedimento cirúrgico, né, Hugo? E isso acaba fazendo um tracionamento daquele tecido mole e causando uma dificuldade na hora do fechamento primário da ferida cirúrgica. E isso acaba obrigando, muitas vezes, a gente a ter que manipular um pouquinho. Então, o que a gente recomenda, né, Hugo, é que ao invés de tentar soltar o retalho lá na base dele, né, ao invés de tentar passar a lâmina lá, fazer aquelas manobras de alívio de periósteo, que a gente tente aumentar, então, as incisões relaxantes, certo? Ou aumentar o descolamento, com todo cuidado para a gente não chegar lá nas estruturas anatômicas que estão mais ao fundo desse retalho, então aumentar cuidadosamente o descolamento ou trabalhar nas incisões relaxantes. Concorda comigo? Sim. Tem manobras relativamente simples que a gente faz com as relaxantes que ajudam bastante a romper tensão, né? Então, as relaxantes precisam ser divergentes, né, para que a gente tenha uma base de retalho sempre maior do que a ponta do retalho, mas aí justamente no final da relaxante, se a gente faz aquela meia luazinha, a gente já ganha, mais um meio centímetro. Isso é muita coisa, né? É uma quebra de tensão muito grande que a gente faz na base do retalho, né? Exatamente. Isso com uma meia luazinha na extremidade no final de cada relaxante, a gente já consegue ganhar aí mais ou menos 5 milímetros, bastante. Princípios cirúrgicos, né, gente, que facilitam muito o resultado final da gente. Legal. E é uma manobra muito mais simples, muito mais segura para o retalho do que as incisões interiores. Coisa para pensar, né? Exatamente. Beleza? Vamos lá, então. Vamos lá? Né? Então, vamos no tema de hoje. Vamos pensar, então, ainda em complicações. Complicações número 2. Complicações parte 2. Não basta uma parte só, né? Então, Camacho, então me conte. Vamos falar sobre cistos de retenção? Cistos de retenção mucosa. De forma geral. Vamos conversar? Então, bom, vamos lá. Para começo de história, né, Hugo, existe uma questão na literatura a respeito dos cistos de retenção mucosa. Existe uma questão na literatura relativa à nomenclatura, né? Então, a gente, normalmente, pessoal, a gente pega alguns artigos para trazer para vocês o que há de melhor e mais novo. E quando a gente propôs esse tema para vocês, a gente se deparou justamente com uma trava em relação à nomenclatura. Sim. E a gente viu justamente que há uma divergência muito grande quando a gente fala de cistos de retenção mucosos. Bom, primeiro, cisto de retenção mucoso, pseudocisto, mucocele, pólipo, o que são, né? Qual que é a definição deles? Por onde que a gente começa, né? A gente começa, na verdade, relembrando um pouquinho a anatomia de membrana mesmo, da membrana do seio maxilar, né? Então, para a gente conseguir classificar esses cistos, a gente precisa lembrar da anatomia. Então, anatomia. A membrana de Schneider, que a gente fala como se fosse uma entidade, na verdade são 3, né? Então, ela faz o revestimento interno da cavidade do seio maxilar, mas a camada inferior, que é a camada que está em contato com o osso, é um periósteo. Tem que ter, né?
em contato com o osso. Acima dessa camada de periósteo tem um tecido conjuntivo frouxo, muito vascularizado. Então, uma camadinha de tecido conjuntivo. Em cima do conjuntivo, a gente tem o epitélio. O epitélio é um nome bonito lá. Né? Pseudoestratificado, colunar, ciliado. Tá? Mas é um epitélio especializado. Característica fundamental ser ciliado, né? Porque o epitélio do seio maxilar tem aquela função de varrer o seio maxilar. Então, os cílios do epitélio funcionam de uma forma muito organizada, né? Varrendo a cavidade do seio maxilar, empurrando qualquer fragmento que entre no seio maxilar, vai ser empurrado, direcionado para o ósseo. Vamos jogar isso aqui para fora do e seio por maxilar. Isso ele é altamente irritável, né? Sim. Altamente suscetível a inflamações, infecções e formação justamente desses cistos e pseudocistos e infecções sinusais, né? E aí, então, como a gente tem uma membrana sinusal com três camadas, a gente consegue classificar esses cistos que acontecem dentro do seio maxilar, consegue entender, na verdade, essa classificação, porque a gente pode ter um acúmulo de líquido abaixo dessa camada de periósteo. O acúmulo de líquido abaixo do periósteo não é um cisto propriamente dito. Então, daí ele já recebe o nome de pseudocisto. Exatamente. Né? Porém, quando a gente vê o exame de imagem, a imagem que aparece é muito parecida com um cisto de retenção. O cisto de retenção mucoso ele vai acontecer pelo bloqueio do duto de secreção de uma glândula. E daí, então, seria um cisto verdadeiro. Isso. Né? Fazendo a retenção de muco. E aí esse cisto vai acontecer no meio da membrana, e não abaixo da camada do periósteo. Exato. Bom, então, para começar, ele pode vir do assoalho do seio maxilar, né, que é a característica principal desse pseudocisto, certo, gente? Se ele formar uma cúpula, né, como os autores dizem, e vier do assoalho do seio maxilar, ele tem a característica de pseudocisto, tá? É isso que os autores falam. E se ele vier da porção lateral do seio maxilar, de uma parede lateral, então, ou da parede lateral, ou da parede medial, da parede mediana do seio maxilar, que seria referente à parede da fossa nasal, né, do corneto nasal médio ali, né, o posterior ou anterior, daí ele tem a característica de cisto mucoso. Ele pode vir acompanhado ou não da ruptura de uma parede óssea. Aí já é uma característica de uma... Daí, normalmente, quando a gente tem entidades maiores, cistos maiores e mais agressivos, já partiria para uma nomenclatura de mucocele. Mucocele ou pólipo. Certo? É um pouco complicado, mas essa é a classificação mais ou menos que a gente tem. Bom, o que importa? Esses pseudocistos, gente, são entidades muito comuns. E em cidades como Curitiba, cidades muito arborizadas, como a nossa, é muito comum da gente encontrar. Então vamos dizer assim... Eventos alérgicos. Exatamente. Porque a gente tem muitas pessoas aqui com envolvimentos alérgicos, justamente, né, Hugo? Eu acho que a questão respiratória como um todo, né, da doenças do trato respiratório como um todo. Exatamente. Quando a gente lê artigos internacionais, então a gente tem uma incidência próxima a 10%, entre 2% a 10% da incidência desse tipo de lesão, vamos dizer assim, nesse tipo de paciente. Para nós aqui, não é um dado correto, mas vamos dizer assim, a experiência clínica nos traz muito mais do que 10%. Mais do que isso. Até em literatura a gente tem uma literatura com uma porcentagem variável, né, que pode chegar até 20 e poucos por cento. Sim, e eu acredito próximo que de 30%. Né? E aqui em Curitiba acho que a gente chega perto disso, né? Sim, é bem comum sim. a gente encontrar essas retenções aí dentro de seio maxilar. Exato. E essas retenções se tornam uma complicação durante o procedimento de elevação do seio maxilar. A gente tem situações diferentes. Por exemplo, vou começar com um cisto muito grande. Se a gente tem um cisto de retenção, ou pseudocisto, ou qualquer uma dessas entidades, se a gente tem uma retenção muito grande dentro de seio maxilar, um dos problemas que a gente pode ter no transoperatório, claro que depois também no pós-operatório, é que a elevação se a gente consegue, imaginar, abrir uma janela, encontrou um cisto grande, já deveria ter sido encontrado no planejamento, mas passou. Se for realizada a elevação desse cisto grande, a parte superior desse cisto já vai estar próxima ao ósseo.
a saída do ósseo, né, a drenagem de todo o seio maxilar acontece pelo ósseo, e ele é posicionado na parte mais mediana e superior, né, do seio maxilar. Porém, em cistos muito grandes, a parte superior do cisto vai estar próxima do ósseo. Se a gente faz a elevação, a gente pode obliterar o ósseo do seio maxilar, trancar a saída do ósseo, e aí tudo que o epitélio, teoricamente o epitélio ciliado teria que varrer do seio maxilar, não vai ter para onde sair, vai estar fechado. Então vai ter uma retenção muito grande de tudo dentro do seio maxilar, e aí a sinusite não acerta. Exatamente. Bom, primeira coisa, quem está assistindo a gente deve estar pensando, tá, mas beleza, e o diagnóstico diferencial, né? Como é que é feito? Tá, sinusite, cisto de retenção mucoso, eu não sei se fica bem claro para vocês, gente, inclusive se vocês quiserem, vocês podem mandar pergunta para a gente via Instagram, via YouTube, fiquem à vontade de mandar pergunta, mas assim, ó, só para deixar mais claro ainda, tá? A sinusite vai estar acima da membrana sinusal e esse pseudocisto, tá? Cisto de retenção mucoso, vai estar abaixo, tá? A gente consegue ver bem claramente o ambiente do seio maxilar liberado, escuro na tomografia, tá? É claro que isso é muito mais claro numa tomografia. Não existe outra forma de diagnóstico, certo, pessoal? Não existe como fazer esse tipo de diagnóstico, certo, através de uma radiografia panorâmica, por exemplo. Não dá. Ela pode até ser sugestiva de, mas nunca conclusiva, certo? Então, a gente consegue ter uma ideia disso, mas só a tomografia computadorizada é que pode fazer o diagnóstico diferencial para a gente, beleza? E daí, uma consequência imediata, como falou para a gente, é obliteração do ósseo, tá? Mas beleza, posso seguir aqui na linha de raciocínio? Vamos dizer que a gente conseguiu elevar aquela entidade. Como aquilo ali é uma cápsula cheia de líquido, gente, cheio de... O que é aquele líquido primeiro? Aquilo ali é um exudato inflamatório. Como ele está dentro de uma camada de tecido conjuntivo, é exudato inflamatório, tá? Vamos dizer que a gente conseguiu, vamos dizer que eu tenho a habilidade de fazer equilibrismo com balão de água, né? Vamos dizer que é aquilo ali. Então, eu consegui fazer a elevação de uma bexiguinha d'água dentro do seio maxilar com todo cuidado, tá? Ele pode ou não aumentar a friabilidade da membrana sinusal, tá? Mas vamos dizer que eu consegui fazer a elevação da membrana sinusal, tá? Eu posso agora, durante a colocação do meu biomaterial para enxerto ou durante a colocação do meu implante, fazer a ruptura da membrana sinusal e isso sim virá uma complicação. Ou seja, se a gente não tem, né, alguma complicação na hora de fazer a elevação daquele pseudocisto e ele fazer uma obliteração do ósseo, agora a gente pode ter uma complicação. Concorda? Concordo. E aí, a obliteração do ósseo só vai acontecer no caso de um cisto bem volumoso. Grande. Agora, essa complicação de rompimento da membrana durante a elevação, mesmo de cisto, pode acontecer tanto em cistos grandes quanto em cistos pequenos. E eu acredito que é muito comum. A membrana sinusal, quando a gente tem alterações aí císticas, cisto de retenção mucoso, quando a gente tem até mesmo pseudocistos, a membrana já começa a adquirir um caráter inflamatório, então ela já muda de textura, aquela elasticidade que a membrana pode ter no seu estado normal já fica prejudicada, se torna uma entidade muito mais friável, muito mais fácil de rasgar, ela se torna, realmente muda a consistência. O próprio peso já mudaria, né? Só o peso. Normal. Mas quando a gente está usando a cureta, principalmente quando a gente abre janelas maiores, né, e a gente tem uma possibilidade de visualização na membrana, boa parte das vezes a gente consegue perceber que a membrana é uma entidade com elasticidade, é uma região amigável para o trabalho. E na presença de cistos, a gente já começa a sentir um tecido mais traiçoeiro um pouquinho, um tecido mais difícil de responder exatamente o que a gente está querendo. Então, para o descolamento da membrana, a gente precisa fazer uma tensão muito leve com as costas da cureta e com a ponta da cureta apoiada em osso, vai como que raspando aquele osso para ir liberando essa membrana aos pouquinhos. Enquanto ela é um tecido resistente e com uma certa elasticidade, ela é super amigável. A partir do momento que tem características inflamatórias, ela se torna bem traiçoeira. Então, você
faz a mínima tensão com as costas da cureta mesmo, você já pode ter rompimento, ou então no momento que você vai fazer a raspagem do osso para liberar essas fibrinhas que seguram ela na estrutura óssea, ela não responde soltando, ela responde se esfarelando, Perfeitamente. Ela pode, e se ela se soltar, ela vai liberar aquele líquido para dentro do ambiente do seio maxilar, né? E aquilo ali já pode fazer uma grande bagunça lá dentro do ambiente da gente, fazer uma contaminação. Enfim, a gente não sabe há quanto tempo aquele líquido está ali dentro, né, gente? Então ele pode se tornar uma questão muito complicada para a gente. Enfim, né? Mas, bom, como é que a gente previne esse tipo de complicação lá no seio maxilar? Anamnese, certo, gente? E avaliação dos exames do paciente, certo? Tomografia. Aconteceu aquilo ali. Tá? Normalmente o paciente nem sonha que aquilo ali existe, né, Hugo? Porque os cistos são assintomáticos, né? Eles não atrapalham a vida do paciente. Então ele nem sonha que aquilo ali existe. Dá para dizer que muito mais de 90% ou 100% dos pacientes nem sonham. Achado tomográfico mesmo, né? Exatamente, porque ele não tem nenhuma interferência sobre o estilo de vida, sobre a vida em geral do paciente, gente. Né? Então, o que a gente faz? Se a gente achou isso na tomografia, a gente já tem um indicativo de que isso pode complicar o nosso procedimento. Se isso pode complicar o nosso procedimento, a gente vai encaminhar esse paciente para o profissional otorrino. E o otorrino é quem vai se encaminhar de fazer o tratamento dele, certo? A gente tem em literatura até a possibilidade do tratamento desses cistos durante o procedimento cirúrgico de elevação de seio maxilar. A gente tem algumas indicações em literatura desse tratamento. Basicamente, o que seria? Feita a abertura da janela lateral, então tem o acesso ao seio, essa janela já deveria ser aberta um pouquinho mais alta, para que você tivesse acesso não só à região que você quer elevar, mas ao cisto em si. E aí, por esta abertura, você iria fazer a introdução de uma seringa, né, de uma cânula para aspiração desse cisto. A gente não gosta, né, Camargo? Não, e nem recomendo. Então, a gente já acompanhou alguns procedimentos em que foi feita a elevação de seio maxilar com uma cânula feita a aspiração do líquido desse cisto de retenção, e aí foi dada sequência normalmente ao procedimento de elevação. O que a gente vê como problema? A introdução de uma cânula de aspiração no cisto é uma perfuração da membrana. Então, puxa, a gente está começando o nosso procedimento com aquilo que a gente quer evitar. Né? A gente está pensando, vou planejar todo o meu planejamento para que eu não tenha rompimento da membrana, para que eu tenha a melhor proteção possível para o nosso enxerto. Você já começa perdendo o jogo, né? Pois é, e a gente tem também relato em literatura muito claro, muito nítido, de que a perfuração da membrana num procedimento de elevação de seio compromete o resultado final. Não acaba com, não vai ser... A gente não pode dizer que vai ter insucesso porque perfurou a membrana. Não. Pode-se continuar o tratamento, pode ser finalizado, o tratamento vai ter sucesso, mas a chance de infecção aumenta, a porcentagem de formação óssea ou a taxa de reabsorção óssea após o enxerto vai aumentar também. Isso é bem nítido na literatura. Então, puxa, por que eu vou começar meu procedimento de elevação de seio fazendo justamente o que eu quero evitar, né, que é causando uma perfuração na membrana? Além disso, esse procedimento também envolve riscos, né? A gente envolve já um risco de trazer alguma contaminação, de fazer uma perfuração. A gente está usando uma cânula, a gente está imaginando que vai fazer uma perfuração pequenininha, fácil de ser controlado no transoperatório. Mas a gente vai estar trabalhando em um cisto, com a característica da membrana inflamatória, ou seja, ela não está respondendo legal, sua elasticidade e a sua friabilidade estão alteradas. Esse momento pode causar uma perfuração além do que a gente imagina, né? Não Sim. só a perfuraçãozinha de uma cânula. Bom, então, gente, além de tudo, a literatura mostra que existe uma boa possibilidade de recidiva disso. Ou seja, tratamento concomitante. Né? Concomitante, né? Se você faz o esvaziamento pré-cirúrgico
do cisto, existe uma boa possibilidade ainda de você ter recidiva disso. Ou seja, após você fazer o enxerto ósseo em seio maxilar com instalação simultânea dos implantes ou não, pode ser que aquela cavidade cística se encha novamente e ela pode fazer uma ruptura secundária da membrana sinusal ou pode, como ela se preenche novamente, ela pode fazer um extravasamento para fora da cavidade do seio maxilar do material de enxerto ou fazer justamente ali alguma bagunça como contaminação secundária do material de enxerto. Então, por esse e por outros motivos que a gente já citou anteriormente, não é uma conduta que a gente indica que vocês sigam, certo? Exatamente. A nossa indicação é encaminhar, encontrou algum cisto de retenção, cisto, independente da classificação, encontrou alguma retenção em seio maxilar, antes do procedimento de elevação, encaminha para um otorrino. Os cistos de retenção não respondem a tratamento com antibiótico. Perfeito. Comumente, pelo menos, não vão responder a tratamento com antibiótico ou anti-inflamatório. Então, boa parte das vezes precisa da intervenção e a nossa indicação é que, encaminhando para o otorrino, seja feita essa intervenção, algumas vezes por via nasal, por endoscopia. Então, faça o tratamento dessa situação para que a gente faça o procedimento de elevação do seio maxilar de uma forma tranquila. Vamos começar o procedimento pensando em elevar a membrana, não em perfurar. Só ela, exatamente. É muito simples, gente, para um otorrino resolver esse tipo de problema. Ele vai fazer um acesso via nasal, ele vai fazer o esvaziamento daquela entidade cística. Dentro de 45, no máximo 60 dias, o paciente está totalmente pronto, 0 quilômetros para a gente poder fazer a intervenção que a gente precisa, com a segurança total de que aquilo ali não vai ter nenhuma interferência no nosso tipo de procedimento. Né? Vamos considerar isso o preparo do paciente, né? A gente está preparando o paciente para o procedimento. E tudo que a gente vai precisar fazer é uma nova tomografia, ou melhor, o paciente vai precisar fazer uma nova tomografia depois para a gente ter certeza que agora está tudo bem, tá? Mas é a certeza de que tudo está bem para a gente dar sequência para o nosso procedimento. Beleza? Isso aí. Vamos conversar sobre outras próxima complicação? Então, uma complicação ainda transoperatória, obstrução do ósseo. Sim. Tem até uma das possibilidades para a obstrução do ósseo é a própria presença de um cisto, né? Então, um cisto muito grande trancou o ósseo. Mas existem outras, né? Sim, outras. Então, outra possibilidade bastante real que a gente tem é quando, por uma perfuração da membrana sinusal ali durante o momento de enxerto, quando a gente vê que ela acontece ou não, o próprio material do enxerto se desprende e acaba obliterando o ósseo, né, Hugo? Então, o resultado sempre vai ser o mesmo, gente. A obliteração do ósseo vai impedir a drenagem do muco lá para dentro do ambiente ósseo-meatal, que é o trânsito que se faz do muco para dentro da cavidade nasal, e eliminação, e aquele muco que vai ficar aprisionado ali dentro do seio maxilar vai se especializando, porque ali dentro tem bactérias do trato respiratório, e ele acaba virando fatalmente uma sinusite. Né? Inflamatória ou infecciosa. Né? Normalmente começa numa, vai para outra, né? Exatamente. Vai depender da quantidade e da qualidade, vamos dizer assim, das bactérias que vai ter lá dentro. Então, essa é uma possibilidade. E geralmente não, a maior parte das vezes aí a obstrução do ósseo é um fenômeno muito doloroso, né? Bastante doloroso. Fica o muco lá dentro fica pressionando realmente as paredes. Então, é um tipo de sinusite bem... A sintomatologia que os pacientes relatam ali é de dor, edema, causa um avermelhamento na face, né? A gente vai chegar lá na hora certa depois, porque vem nas complicações pós-operatórias, mas o efeito imediato já vem com bastante dor para o paciente, né? Mas essa é uma possibilidade de obliteração do ósseo ali, que é pelo próprio material de enxerto, né? Isso, quando a gente vê, só continuando, quando a gente vê que acontece ali, a gente tem a possibilidade, então vamos dizer, rompeu a membrana sinusal, a gente tem a possibilidade ainda de tentar confinar o material de enxerto lá dentro do seio maxilar por barreiras reabsorvíveis de longa permanência e tentar fazer um confinamento ainda daquele biomaterial. Ok, o problema é quando isso não é visto e vira um sequestro depois de longo tempo. Sequestro é quando aquelas
partículas do biomaterial de enxerto se agregam e se desprendem depois de um tempo lá para dentro do ósseo, né? Eu até colocaria, quando a gente, isso é um cuidado com relação à perfuração da membrana também. Quando a gente tem a perfuração, quando a gente não consegue visualizar a perfuração, essa perfuração precisa ser procurada, né? A gente tem que inspecionar a membrana em 100% dos casos, porque a gente vai usar a membrana para fazer a contenção desse material. Então, algumas vezes acontecem perfurações que a gente não observa. Quando a gente observa, a gente ainda pode seguir com o procedimento, mas tem que tomar um cuidado muito grande para realmente conseguir conter essas partículas do enxerto. E o uso de membranas reabsorvíveis é indicado, o uso de PRF é super indicado, mas a gente tem que ter um cuidado na seleção da membrana. Perfeito. Porque principalmente membranas de colágeno, muito simples, de reabsorção muito rápida, elas têm uma característica de, quando umedecidas, tanto no soro fisiológico, quanto até mesmo no sangue do paciente, quando umedecidas, algumas delas se tornam muito pouco resistentes. Mas é importante, quando você vai usar algum biomaterial para que ele sirva como contenção desse material de enxerto, que realmente avaliar as características desse material, dessa membrana, e que ela vai conseguir realmente fazer a contenção das partículas de enxerto. Então, imagina que tem uma perfuração na membrana sinusal, você está usando um biomaterial para vedar, né, para fazer a contenção do material de enxerto, esse material precisa ter uma resistência mecânica, uma característica, uma propriedade mecânica que realmente consiga fazer a contenção. Na verdade, são dois momentos, né? É a qualidade e o manuseio. Sim. O que adianta você pegar uma membrana de baixa qualidade, colocar lá dentro, por mais que você tenha um bom manuseio dela, e ela se reabsorver em uma semana, né? Ou menos do que isso? Não adianta, porque ela não vai te proteger por tempo suficiente. Então, ela vai reabsorver em tempo mínimo, ou vamos dizer, em menos do que o tempo necessário do que ela deveria, para o restabelecimento da membrana sinusal. Ou seja, não deu tempo ainda de fazer a cicatrização da parte rompida da membrana, gente, e ela já sumiu dali. Não deu tempo de fazer a rede de fibrina para restabelecer aquela parte da membrana que rompeu, e já vai ter extravasamento de material lá para dentro do seio maxilar. Ou seja, não adiantou nada colocar aquela membrana. Foi só para você se sentir bem, ou melhor, foi só para a gente se sentir bem, não adiantou. Nossa, que bonita, na foto ficou bonita, mas não adiantou. Do ponto de vista funcional, não adiantou nada. E agora, por outro lado, muitas vezes a gente usa uma membrana muito boa, né, como uma Coprotect, por exemplo, ou como uma BioGuide, e vai lá e coloca a membrana, e ao invés da gente deixar aquela membrana toda espalhadinha, aberta, protegendo todo o teto da cavidade sinusal, lá onde aconteceu a ruptura da membrana sinusal, a gente deixa ela toda enrugadinha num canto. Também não adianta, certo? No momento colocou a membrana, no momento que está levando o material, acaba tirando ela do posicionamento. Então, tudo tem uma técnica para acontecer. Parte da membrana tem que ficar para fora, para que a gente tenha certeza que ela não vai se acomodar num cantinho. Existe um jeito correto para fazer a incrementação do material de enxerto lá dentro, para que justamente a membrana não se acomode num cantinho, para que ela não vire um guarda-chuva fechado num cantinho lá, e continue fazendo a proteção da membrana sinusal do jeito que a gente quer. Mas o importante, né, sua função. Exato. Mas o importante é a gente prestar atenção que muitas dessas complicações que a gente está falando agora são advindas ainda de uma complicação maior. A gente já deixou isso bem claro, que é a perfuração da membrana sinusal, né? Então, mas enfim, né? Bom, ainda dentro da obstrução do ósseo, mais alguma possibilidade, não? Tem um fragmento um pouquinho maior que pode cair lá também, né? É um fragmentinho, né, que a gente acaba usando com uma certa frequência na região dos seios maxilares, que é, né? Então a gente tem possibilidade ainda de obstrução pelo próprio implante, né? Deslocamento de implante para o interior do seio maxilar. A cavidade sinusal é ampla, né? E via de regra, os implantes, daí pela gravidade, tudo vão lá para a cavidade posterior, lá para o cantinho. Mas essa não foi transcirúrgica, né? Essa foi bem pós, né? Essa que a gente, a que a gente removeu foi pós.
Foi pós. Mas no transcirúrgico também é possível que nas técnicas, né, de elevação de seio maxilar com instalação simultânea de implante, principalmente quando a gente não tem aquela altura óssea remanescente muito pequena, ou então osso de muito pobre qualidade, que não oferece uma estabilidade primária adequada para o implante, a gente já pode ter a migração do implante para o interior do seio maxilar já no transoperatório mesmo. E normalmente é bem chato para localizar ele, né? Até a forma, acho que mais fácil para buscar, para ir atrás de um implante dentro de seio maxilar é lavando. Com um sugador mesmo, lava o seio maxilar, então joga muito líquido dentro do seio maxilar e daí na aspiração, a ponta do aspirador, um aspirador potente, né? Tem que ser uma bomba a vácuo caprichada, e daí na ponta do aspirador a gente consegue fazer a remoção muito mais fácil do que tentar pinçar ele, porque ele normalmente se esconde, principalmente pacientes que ainda têm dentes, né? Quando não tem, paciente é dentro, o seio fica mais visível. Mas paciente que ainda tem dente, você não pode abrir tanto a janela, é bem difícil de pescar ele. Tem uma questão, gente. Quando acontece, vamos dizer assim, quando acontece, o melhor momento para fazer a remoção do implante do seio maxilar é naquele momento ali, né? Porque, vamos lembrar lá das características da membrana sinusal, né? O epitélio ciliado, pseudoestratificado, colunar, né? Então, se ele cair naquele epitélio ciliado ali, ele vai se movimentar. O implante não para de andar lá dentro, né? Ele é carreado lá por dentro do seio maxilar e uma hora, fatalmente, ele acaba sendo carregado para o ósseo, né? Como qualquer detrito que cai dentro do seio maxilar, né? E, pelo tamanho, o ósseo não é tão pequenininho ali, então vamos dizer que ele tem uma abertura ali por volta dos seus 2 a 3 milímetros, tá? Então ele não é tão pequenininho, ele precisa ter uma abertura razoável justamente para ele poder jogar para fora os detritos maiores ali que a gente, né, recebe para o nosso nariz. Então é claro que o implante naturalmente ali, na boa, não passaria, né? Mas tanto que ele pode ser removido pelo nariz, né? Então até maior do que isso. Mas vamos dizer, o melhor momento para fazer a remoção é no momento que ele cai lá, né? Aí a gente evita, né? Porque difícil, né? O implante lá dentro vai causar sinusite, vai causar uma série de reações ali internas, né? Então, quanto antes for feita a remoção, né? Exatamente, né? Mas, enfim, e tratamento de obstrução, a gente precisa pedir ajuda para o otorrino. Perfeitamente. Em algumas situações de sinusite pós-operatório, isso aí a gente vai tratar em outra live. Ainda é possível tratamento com antibióticos, ainda é possível tratamento com lavagem de seio maxilar, curetagem, né, tirando o material enxertado, mas quando já chegou na obstrução do ósseo, a gente não consegue, pelo nosso acesso, a gente não consegue chegar nessa região, né, para fazer o tratamento. Então a gente precisa da ajuda do otorrino para um tratamento de obstrução de ósseo. Perfeitamente. Daí, justamente através de cânulas ali, é só o otorrino que consegue fazer isso, não adianta a gente fazer uma retrolavagem lá que a gente não pode chegar na região. Tem que trabalhar junto com o médico. Perfeitamente. Beleza? Vamos para mais uma complicação ainda transoperatória, dano ao nervo infraorbital. Bom, essa é um tipo de complicação bem bizarra de acontecer, né? Na verdade, assim, é bem difícil de acontecer, está entre as complicações com menor incidência, mas... Da elevação, né? Exatamente. Ela está associada justamente ali ao trauma do tecido vestibular, né, gente? Ao trauma do retalho vestibular. Então, vejam, localização anatômica do nervo infraorbital, ele está justamente aqui abaixo da órbita. Quando que pode acontecer dano ao nervo infraorbital? Durante justamente aquela liberação do tecido vestibular, ali na tentativa de fazer a liberação desse tecido para fazer a cobertura do enxerto, ou durante o afastamento, durante o afastamento dos tecidos, né? Então, a gente poderia pegar ele na relaxante, né? Uma relaxante anterior, poderia pegar. Dissecção dos tecidos? Na dissecção, liberação de tensão. Essas liberações de tensão são bem perigosas, né? Porque aí a direção da sua lâmina é justamente como se você estivesse tentando fazer o dano ao nervo infraorbital. O que acontece, né, naquela tentativa,
louca ali de fim de cirurgia, preciso terminar, o tecido não desce, eu tenho uma área exposta, já está sangrando tudo, auxiliar não consegue, o auxiliar não consegue mais me ajudar, o profissional acaba tracionando o tecido e vai com a lâmina em qualquer direção. Vai às cegas, né? Às cegas, totalmente às cegas, porque já tem sangramento, ou mesmo que não tenha sangramento, mas vai às cegas lá no fundo do tecido. Se não tem sangramento, esse momento provoca, né? Exatamente. A incisão de periósteo para rompimento de tensão provoca sangramento, mesmo quando está tudo controlado. A partir do momento que você começou a picotar o periósteo para romper tensão, o sangramento vem. Porque o próprio, né, tecido periósteo e o tecido conjuntivo são altamente vascularizados, né? Então, essa incisão em tecido periostal e tecido conjuntivo vão causar um grande sangramento na área, né? E ali, nada mais possível, na verdade, do que exagerar, porque normalmente ali quando a gente está trabalhando numa área mais anterior, do que acabar atingindo o nervo infraorbital, né? Inclusive, essas manobras de rompimento, de incisão em periósteo, com finalidade de rompimento de tensão, né, de diminuição de tensão em retalho, tem que ser usado com muita parcimônia, tem que ser usado com muito cuidado, tem que ser economizados, né? Sempre que a gente puder deixar de fazer ou buscar outro tipo de manobra para conseguir liberar a tensão do retalho é interessante. Então, essas incisões em periósteo causam um sangramento e vão causar provavelmente um edema, um hematoma pós-operatório, um aumento no edema pós-operatório, aumento no desconforto do paciente, rompe a tensão do retalho, essa é a parte importante dela, mas diminui o fluxo sanguíneo para o nosso retalho mesmo, né? Então imagine que aquele fluxo sanguíneo na região seio-maxilar vem de cima para baixo, então ele está descendo ali do alto, irrigando todo o retalho. De repente você começa a fazer secções ali do periósteo lá em cima, você está rompendo irrigação sanguínea para dentro do teu retalho. Vai contra tudo aquilo que a gente planejou no começo da cirurgia, né? Exatamente. Vamos preservar todo o tecido. Legal, daí chega no final da cirurgia, você está lá cortando tudo aquilo que você preservou. Vê a geometria do retalho no começo da cirurgia, deixa a base mais larga do que a ponta, e no final da cirurgia você vai lá e corta o teu suplemento principal, né? do retalho. A base que você desenhou, de repente você rompe né? Então a gente pensa, como assim, né? Qual é o princípio que foi seguido? Enfim, e até eu queria chamar a atenção porque hoje em dia existem alguns instrumentos bem legais que algumas empresas desenvolveram em parceria com alguns professores, justamente para fazer a liberação do tecido periostal, né? Para fazer a cobertura cirúrgica de algumas áreas, né? É mais ou menos esse o princípio, tá? Eles são muito legais, funcionam, só que eles têm que ser aplicados com muita sabedoria, tá, gente? Então, assim, não adianta só ir na onda do vendedor e comprar, porque não é bem assim, tá? Não adianta só ver um vídeo de YouTube, ir lá e aplicar, porque não é bem assim que a coisa funciona. Procurem se informar muito bem a respeito antes de utilizar esse... Eu tô meio, né? Gago, exatamente. Tô com um problema de dicção hoje. Mas, enfim, procurem se informar antes de utilizar, estudem um pouquinho a respeito, né? Ou procurem até os próprios professores que desenvolveram a técnica antes de utilizar esses instrumentos, tá? Isso aí. Então, complicação, dano ao nervo infraorbital, principalmente o cuidado com o desenho de retalho, cuidado com o descolamento do retalho, cuidado com o afastamento, né? Então, eu acredito que esse tipo de lesão vai ser muito mais fácil da gente encontrar nas atrofias muito grandes de maxila. Então, normalmente são procedimentos em que não só a elevação do seio está planejada, precisa outros procedimentos adicionais, né, de enxertia. E aí, realmente, em atrofias muito grandes, a crista, né, o alto do rebordo já está um pouco mais próximo do forame, fica mais fácil da gente chegar até ali. Mas de novo, é planejamento. Então, localizar o forame, em uma tomografia computadorizada, a gente consegue ter a distância real, topo da crista óssea até a eminência do forame infraorbital. Então, fica fácil planejar o retalho, sabendo da existência desse forame, tomar um cuidado até mesmo durante a cirurgia no afastamento, né? Então,
quando precisa fazer o afastamento mais alto, cuidar com aquela pressão o afastador mais comum que a gente tem no Minnesota, Sim. que trabalha apoiado em cima de estrutura óssea, saber que ali tem um forame, da mesma forma que a gente protege o forame mental em procedimentos inferiores. Até porque, né, Hugo, só complementando também, a consequência é bem grave para o paciente, né, porque a parestesia é chata, né? É de uma área bem grande, né, gente? Região de pálpebra inferior, região de asa do nariz, região de uma parte de lábio, é uma região grande ali, inervada pelo nervo infraorbital, fora o sangramento que a gente pode ter também, né? Da artéria, advindo da artéria infraorbital. Então, tem que tomar bastante cuidado com essa área. É uma região mais difícil da gente alcançar, mas tem que ser... Era o que eu ia falar. A incidência desse tipo de complicação é muito pequena, mas, né, ela não tá totalmente livre, né? Então, a gente tinha separado aqui mais uma complicação, que é o deslocamento de implantes para o seio. Acho que isso a gente já conversou, né? A gente já começou a falar, né? Na verdade, a gente tem aqui, a gente está falando sobre complicações durante o procedimento de elevação do seio maxilar, mas eu vou falar que com relação ao deslocamento de implantes para o interior do seio, tanto em literatura como clinicamente, os casos que a gente já precisou fazer remoção desses implantes, né? Eles estavam mais associados a casos de instalação imediata de implante após a extração do que aos procedimentos de elevação de seio em si, Exatamente. né? Então, esse último foi um caso, não foi feito procedimento de elevação de seio, né? O histórico que o paciente nos conta é que ele não passou por procedimento de elevação de seio, foi feita a extração do molar, primeiro molar, e foi feita a instalação do implante sem carga imediata, nada. Provavelmente não foi alcançado estabilidade primária, né, uma estabilidade primária muito pequena, e muito provavelmente o ápice do implante, ou metade do implante já toda dentro de seio maxilar. Em molar é muito comum, com o uso da tomografia, a gente observar aquela situação. Então a gente tem as duas raízes vestibulares e a raiz palatina. E o osso acaba acompanhando o formato das raízes. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de tratamento só com uma radiografia panorâmica, a gente tem aquela impressão de que o osso está aqui em cima. A gente faz a extração, consegue perceber que existe osso entre os septos ali, né? No septo tem osso, mas numa tomografia a gente já saberia que já está oco. A gente só tem aquela casquinha de osso. Então, numa perfuração para implante de uma forma mais rápida, não tão cuidadosa, já entra no seio maxilar, o implante vai ficar preso por aquele 1 milímetrozinho, 2 milímetros de osso, e na radiografia a impressão é de que você teria, sei lá, 8, 9, 10 milímetros de estrutura óssea para a instalação do implante. Aquele afã, muitas vezes, ali de não querer pedir mais um exame complementar para o paciente, ou querer facilitar a vida do paciente, fala, senta aí, né? Vamos fazer. Eu faço agora. Exatamente. É tão comum, a gente já ouviu isso algumas vezes, né? São situações mais importantes ainda da gente trabalhar com tomografia computadorizada, né, gente? Não tem como. Implante imediato, região posterior de maxila, mais importante ainda da gente trabalhar com tomografia. Então, não tem como estar se arriscando, né, dessa questão. Com planejamento pode ser evitado. Né? Exatamente. Né? Vamos para a próxima? Né? Então, a próxima complicação ainda transoperatória, dano aos dentes adjacentes. Opa, eu achei que o gato era só eu, né? Dano aos dentes vizinhos, vou trocar a palavra, então fica mais fácil. Exatamente. Dano aos dentes vizinhos. Tá. Bom, gente, muitas vezes nós vamos acabar entrando numa situação de ter que fazer uma intervenção em seio maxilar entre dentes, tanto na técnica minimamente traumática, que é quando a gente vai fazer o acesso sem janela lateral, quanto, né, na técnica da janela lateral. E principalmente quando a gente está fazendo o acesso em janela lateral, a gente vai ter que fazer o trabalho da abertura óssea por ali. Se a gente não calcular muito bem o tamanho da nossa janela óssea e principalmente o posicionamento dela em relação aos dentes vizinhos, principalmente nos dentes molares, onde a gente tem aquela formação de raízes divergentes, nós estamos sujeitos a acabar fazendo uma lesão aos dentes adjacentes. E essa lesão aos dentes adjacentes pode causar um problema muito grande. Concorda comigo, Hugo? Pode, nós concordamos. Quando a gente pega
pode ser imagem até de radiografia panorâmica. Fica muito nítido para a gente que a gente tem lá o ápice de um, sei lá, imagina uma região do primeiro molar. Então a gente vai ter lá o ápice do segundo premolar, o ápice da raiz ali mesial do segundo molar, e a gente vai fazer um enxerto aqui no meio. Então a gente vai fazer um enxerto no meio dos ápices das raízes dos dentes vizinhos, exatamente na altura. Então é muito fácil a gente abrir a janela e jogar essa osteotomia para cima de uma dessas raízes. Tem que ser muito bem delimitado, muito bem pensado o desenho da janela de osteotomia. O descolamento da membrana sobre as raízes, esses ápices radiculares dos dentes vizinhos, principalmente quando a gente tem aquelas chamadas cúpulas alveolares, né? Quando a gente tem o desenho certinho do ápice da raiz do dente, como que invadindo o seio maxilar, o descolamento da membrana nessa região se torna bastante complexo. A anatomia irregular fica difícil de fazer o descolamento. E além disso, o plexo venoso, dental, né? Aquelas ramificações que vão irrigar e inervar a polpa dentária, eles estão entrando por ali. Então, quando a gente tem a cúpula alveolar, o osso que está cobrindo o ápice é extremamente fino, algumas vezes até quase que inexistente, e o plexo dentário está entrando por ali. Então, no descolamento, a gente pode romper esse plexo vasculo nervoso dentário e pode causar uma necrose da polpa do dente por ter rompido o plexo. Isso se torna um problema. Puxa, perdeu a vitalidade do dente. Qual que é o grave problema disso? O grave problema é que uma necrose pulpar pode evoluir para um abscesso. Pode evoluir para um abscesso periapical. E se acontece um abscesso periapical no ápice de uma raiz que está do lado do meu enxerto... Dentro do enxerto, você contaminou o enxerto, você perdeu o enxerto, você perdeu o dente adjacente e você fez uma reação em cadeia. O grande problema, gente, é que, para a gente evitar esse tipo de situação, você tem que acabar complicando a cirurgia para você, né? Então, para isso, você tem que tirar essa abertura do acesso lateral dessa região mais complicada, levando para cima, normalmente, né? Se você leva esse acesso para cima, você distancia essa abertura lateral do assoalho remanescente. Quanto mais distante do assoalho remanescente, mais difícil fica o teu acesso aos instrumentos, né? Mais difícil fica o acesso para os instrumentos. Você vai descolar a distância. Exatamente. E como você vai fazer esse descolamento à distância, como o Hugo está falando aqui, fica muito mais difícil de você tocar lá a base do assoalho com as curetas de seio maxilar e muito mais imprevisível. Então, assim, primeiro que as cúpulas alveolares são quase que uma entidade mitológica que ninguém sabe se existe ou não, né, gente? Há muito controvérsia na literatura a existência delas ou não, né? Tem autor que defende piamente assim, tem outros autores que dizem que isso aí não existe. Então, mas irregularidades a gente encontra. Irregularidades a gente encontra muito. Mas, enfim, a lesão aos dentes adjacentes é uma iminência de acontecer durante uma cirurgia de enxerto maxilar. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Com certeza. Né? É isso, né? A gente tem ali, a gente colocou ainda como outra possível complicação a perfuração de paredes medial, né? Ou parede orbital, mas aí acho que são só achados de literatura. A gente nunca acompanhou situações dessas. É possível de acontecer, mas com uma incidência baixíssima, né? Eu acho que assim a gente esgota as complicações transoperatórias, pessoal. Beleza? É isso. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. Valeu, gente. Valeu. Segue a gente lá no Instagram, segue a gente no YouTube também, né, na Hugo Icamati. Hugo Icamati. Então, não esqueçam de ativar o sininho de notificação lá no YouTube para receber as novidades, os conteúdos. Valeu, pessoal!